Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema hoje é: Este é o nosso Deus. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 139. Um salmo muito conhecido. Salmo 139, nós iremos ler os versos de número 1 ao 18. Este é o nosso Deus. Glória a Deus. Salmo 139, dos versos de número 1 ao 18, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amado Senhor, nós Te agradecemos por esta noite, Te agradecemos pelo privilégio que temos de entrar com liberdade em Tua presença, de saber, Senhor, que Tu ouve o nosso clamor, Tu colhe as nossas orações e Tu cuida das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de ter a Tua santa palavra em nossas mãos e de ter o Teu Santo Espírito em nosso coração. Esteja, Senhor, nos orientando acerca da Tua vontade, e que nós possamos ser fortalecidos em fé, mediante a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Não há ninguém e não há nada como o nosso Deus. O nosso Deus não teve princípio. Ele não foi criado. O nosso Deus não nasceu. Ele sempre foi. Ele é. O nosso Deus não terá fim. O nosso Deus, Ele é incomparável. Ele possui uma glória própria de si, que nada, nenhuma coisa, nenhuma criação se assemelha ou consegue se equiparar à glória do nosso Deus.
O nosso Deus, Ele é único. Ele é singular. Por 2 vezes, o profeta Isaías, Deus, através do profeta Isaías, ele fala: a quem me comparareis, para que eu seja igual? A quem me comparareis, para que eu seja igual? Ele é inigualável. Não há nada que pode alcançar o patamar de Deus. Ele não foi criado, mas Ele criou todas as coisas. Tudo provém da sua mão. Tudo se manifestou por conta da sua vontade. O nosso Deus é incomparável. E nós conhecemos esse Deus através da sua palavra. Ela nos testifica a respeito deste Deus. Nós conhecemos Deus através de um relacionamento íntimo que temos com Ele. Afinal de contas, todos nós que cremos em Cristo Jesus, que o recebemos como Salvador, passamos a ser habitação desse Deus. Então nós nos relacionamos com Ele. E nós conhecemos Deus através dos seus feitos, poderosos feitos. Já presenciamos muitos milagres. E já presenciamos o milagre da criação. A criação testifica do poder de Deus. Nós conhecemos Deus através de tudo isso. Mas eu lhes garanto, amada igreja, que nós não chegamos ainda a arranhar a superfície daquilo que é Deus. Não chegamos próximos de conhecer a grandeza e a profundidade de tudo que é Deus. E eu entendo que uma eternidade, vamos dizer assim, será pouco. Porque eu creio que nós nos aprofundaremos cada vez mais, e esse aprofundar começa aqui, a partir do momento em que nós o conhecemos. Mas nós ainda não arranhamos a superfície. Tão grande é o nosso Deus. Só Ele é onisciente. Ele tem o saber absoluto. Ele conhece tudo, conhece todos, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Só Ele é onipresente. Está em todos os lugares. Nenhum canto do universo é novo para Ele. Nada o surpreende a respeito de criação. Ele está presente. E só Ele é onipotente. Ele tudo pode. Ele é todo poderoso. Só Ele. Nada mais. Ninguém. Coisa alguma. Possui essas características. E apesar de tudo isso, de toda essa grandeza, da diferença que há entre Criador e criaturas, da diferença que há entre a glória de Deus e a nossa pequenina glória, Ele se importa conosco. Ele se importa comigo, Ele se importa com cada um de vocês. Amém. E nesse texto que nós lemos, nos mostra isso. O Salmo 139, ele é um salmo que eu gosto de dividir ele em 4 partes. 6 versículos cada parte. A última parte nós não iremos ver hoje. A última parte é uma porção imprecatória, onde Davi ele clama a Deus por justiça contra os inimigos. Nós iremos ver hoje essas 3 primeiras partes. E cada uma delas demonstra uma dessas características de Deus, onisciente, onipresente e onipotente. E não apenas mostra essas características, mas as mostra como um Deus que se importa conosco.
Um Deus onisciente que se importa conosco. Um Deus onipresente que se importa conosco. E um Deus onipotente que se importa conosco. Então a primeira parte é os versículos de número 1 a 6. E ela nos diz respeito ao Deus conhecedor. Deus onisciente. Aquele que conhece todas as coisas. E esses 6 versículos, eles dizem o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não o posso atingir. Em primeiro lugar, Deus te conhece. Deus nos conhece. A palavra sondas, sondar, é um exame minucioso. Ele conhece cada pequeno detalhe da sua vida. Ele conhece coisas a seu respeito que provavelmente você nem saiba. Ele nos conhece. Nada, absolutamente nada, ao nosso respeito passa despercebido de Deus. Cada pensamento nosso, e comece a trazer isso para a sua vida durante o seu dia a dia, tudo que se passa nessa sua cabecinha. Cada pensamento nosso, seja ele bom ou mau, Deus conhece. Cada sentimento, aquilo que se passa em nossa mente, em nosso coração, aquilo que nós sentimos, alegria, ódio, tristeza, inveja, amor, ira, paciência, todo tipo de sentimento que se passa em nossas vidas, Deus conhece. Conhece cada detalhe. Ele conhece cada situação na qual nós estamos inseridos, estamos vivendo, estamos atravessando. Ele conhece. Ele conhece os nossos momentos de alegria. Ele conhece os momentos de luta. Ele conhece cada porção. E se há um cálice que nós estamos tendo que beber, Ele conhece cada gota desse cálice. Nada escapa de Deus. E Ele conhece as nossas motivações. Ele conhece aquilo que se passa no meu e no seu coração. E o que é que nos motiva a viver. Ele sabe realmente, de fato, quem é o centro das nossas vidas. Aquilo que nos faz mover. Aquilo que nos faz decidir ou não decidir. Aquilo que nos faz agir ou esperar. Aquilo que nos faz viver. O centro. O principal. O que nos move. Ele conhece. Ele sabe quem está no trono do nosso coração. Então é inútil nós nos apresentarmos diante desse Deus e fingir que somos outra pessoa. Nós utilizarmos de máscaras enquanto nós nos aproximamos deste Deus.
O ser humano tem o hábito de se revestir de máscaras, né? É até daí que vem a palavra hipocrisia. Nós queremos muitas vezes passar uma imagem às pessoas e às vezes uma imagem de quem até nós não somos. Afinal de contas, o que é que pensarão ao meu respeito? Mas diante de Deus, essas máscaras elas se derretem. Então, um conselho sábio: se apresente diante de Deus como você é. Não há como esconder nada de Deus. Não dá certo nós termos uma motivação no coração e se aproximar de Deus e apresentar uma falsa motivação na intenção de Ele nos atender. Não dá certo. Ele conhece o nosso coração. Aproxime-se de Deus como você é, mas com reverência. Porque Ele é Deus e você é pó. Ele é soberano, criador, e você é criatura. Aproxime-se de Deus como você é. Abra o seu coração diante de Deus. Diga a Ele todos os seus sentimentos, as suas motivações. Identifique aquelas que são erradas e diga a Ele: a minha motivação tem sido essa. Me transforma. Quando você estiver irado, com ódio, desejando a morte de alguém, apresente-se diante de Deus e diga isso. E fala: Deus, eu me apresento porque eu quero uma transformação. Eu quero mudar. Deus conhece. Não adianta você se aproximar diante de Deus com máscaras. Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Quando você estiver sendo tentado, quando você estiver sendo tentada, diga a Deus: Deus, eu estou com vontade de fazer isso. Me ajuda. Me socorre. E não vá dando corda para esse tipo de sentimento tentador, como se isso não fosse nada. Lembre-se, Deus te conhece. Ele conhece, não dá para escapar. Ele está por detrás e por diante, sobre nós a tua mão. Não há como você escapar da onisciência de Deus. Quando você pecar, aproxime-se diante de Deus com sinceridade de coração. Não seja covarde. Seja ousado e diga: Deus, eu fiz isso e aquilo. Me perdoa. Me ajuda. Não dê justificativas para Deus, porque Ele conhece a intenção do coração. A única justificativa diante do pecado que Ele aceita é a justificação que ocorreu na cruz em Cristo Jesus. Recorra a ela. E aproxime-se de Deus com humildade, com reverência, porque Ele te conhece. Em outras palavras, que o saber de Deus, que o conhecer de Deus, entre em concordância com a sua confissão. Que aquilo que Ele já sabe, esteja de acordo com aquilo que você está falando para Ele. Porque Ele conhece. Mas eu entendo que Ele se alegra quando, apesar de conhecer, Ele ouve isso dos seus lábios, de um coração humilde, contrito, compungido, humilhado diante da presença dEle. Ele te conhece, amada igreja. A onisciência dEle
está sobre todas as coisas. Sabendo disso, aprenda também a descansar, porque Ele te conhece. Ele te conhece e sabe daquilo que você precisa. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, está ensinando como orar, ele diz em um dos textos: porque Deus sabe todas as coisas antes mesmo que você peça. Então aprenda a descansar sabendo que Deus conhece a sua vida e sabe do que você precisa. Algo que é necessário um exercício de fé e difícil de assimilar é o seguinte: se você pediu e ainda não recebeu, é porque você ainda não precisa. Porque Deus conhece e sabe do que você precisa. Então persevere em fé. Tenha paciência, espere. Se Deus não lhe deu algo que você pediu ainda, é porque ainda você não precisa desse algo. E por que eu sei disso? Porque Ele nos conhece. Ele sabe do que nós precisamos. E a palavra nos diz que para cada situação, Ele nos dá uma porção de graça para suportar as provações, até que venha o escape definitivo. A minha graça te basta, disse Deus ao apóstolo Paulo e a todos nós. Então continue clamando, continue orando, continue perseverando. Mas se as coisas ainda não aconteceram conforme você clamou, você pediu, saiba que não é por isso que Deus não está cuidando. Por quê? Porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. E seja grato, porque Ele nunca te abandonou e nunca te abandonará. Veja tudo que Ele já fez em sua vida. Olhe para trás. Lembre-se de situações passadas em que você clamou muito e parece que a solução jamais viria. E de repente veio o escape, a resposta, o cuidado. Ele te conhece, amada igreja. Por isso descanse nessa verdade. Este é o nosso Deus. A segunda parte desse salmo está ali nos versos de número 7 a 12. E nos fala a respeito do Deus presente. Deus onipresente. E os textos nos dizem o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele não apenas conhece, mas Ele é um Deus presente. Deus presente, onipresente. E eu quero aqui destacar duas situações a respeito da presença de Deus. A primeira delas é aquela presença acessível. Eu vou chamar aqui da presença geral. Uma presença acessível. Aquilo que, por exemplo, o profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está acessível. Ele está presente, Ele está próximo. Por isso, busca a Deus enquanto Ele pode ser achado. Invoque a Ele enquanto Ele está perto.
Ou como o Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Marcos: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, ele está próximo, perto, acessível, ao alcance. Por isso, arrependei-vos. Não importa onde você esteja, não importa a situação, não importa o contexto, se você clamar, Ele se apresentará. Ele está ao alcance. É um grande mistério, maravilhoso. Se você clamando aqui neste exato momento, e alguém lá no Japão clamar neste exato momento, e alguém lá na Inglaterra e outro na África do Sul clamar, Ele se fará presente ali, no exato momento. Ele é onipresente. Mesmo não tendo consciência da presença dele, ele está presente. Mesmo em suas distrações no dia a dia, ele está presente. Mesmo alguém que não conheça e não aceite, não creia nele, ele está presente. Ele está observando as obras dos homens e um dia ele dará a cada um segundo as suas obras. Independente se essa pessoa tem ou não consciência da presença dele. Ele está presente. E essa presença, vez ou outra, ela pode se manifestar de uma maneira singular. De uma maneira mais tangível. De uma maneira que as pessoas, os cristãos, podem dizer: olha, Deus está aqui. Como se ele já não estivesse antes. Ou as pessoas podem falar: olha, houve um mover de Deus. É uma manifestação especial, que vai além da simples presença de Deus em todos os lugares. Por exemplo, Jacó, quando está fugindo do seu irmão, chega à noite, ele vai dormir, não tem nenhum travesseiro, ele pega uma pedra e usa ela como travesseiro. E à noite ele tem um sonho, uma escada no céu e anjos subindo e descendo. A hora que ele acorda, ele fala: Deus está neste lugar e eu não sabia. Mas Deus estava. Há outros exemplos da Bíblia. Por exemplo, aqueles dois que estavam a caminho de Emaús. E no trajeto, indo para outra cidade, para outro vilarejo, Jesus Cristo, depois de ressuscitado, se depara com eles. Mas a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus porque os seus olhos estavam tapados. Eles estavam cegos para entender que aquele que acompanhava eles era Jesus. Até que acontece algumas coisas ali, Jesus, no partir do pão, as escamas dos olhos deles caem e Jesus desaparece. E eles ficam perplexos. Olha, nós caminhamos tanto tempo com Jesus e não percebemos. Mas o nosso coração ardia. Às vezes nós temos esse vislumbre, este mover, este toque. Mas eu quero que você saiba que ainda quando isso não acontece, Deus está ali, a caminho com você. E às vezes essa manifestação ela também é para juízo. Por exemplo, quando Deus se manifesta em juízo,
e destrói, mata Ananias e Safira, ou Nadab e Abiú. Às vezes Deus está se desagradando de uma situação, mas aparentemente nada acontece. E Salomão diz: porque o juízo não vem, o coração dos homens é inclinado ao pecado. Mas Deus está observando, Deus está presente. Então, quando você for fazer algo, saiba que Deus está presente. Saiba que Deus está ali olhando. Saiba que Deus conhece o coração. Ele conhece e está presente. Agora há uma segunda situação a respeito desta presença de Deus, que eu considero a fundamental, que é a presença em você. A presença de Deus fazendo habitação no ser humano. A presença de Deus que tem aqueles que creram em Cristo Jesus, que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, creram que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, e agora o tem por Senhor e Salvador. A estes Deus faz habitação eterna. Jesus Cristo, quando Ele está prestes a ser crucificado, Ele fala: olha, eu vou deixar outro Consolador, e Ele estará com vocês para sempre. Essa é a presença fundamental. Essa é a presença que nos garante a eternidade. A pessoa pode desfrutar das bênçãos de Deus, como todo ser humano desfruta. A pessoa pode receber milagres de Deus. Mas se a pessoa não for habitação de Deus, o final dela será trágico e terrível. Ainda que ela pense que está tudo bem. Ainda que o juízo tarde a vir. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, faça. Reconheça Ele como soberano. E passe a ser morada de Deus. Olha que magnífico. Um Deus tão grandioso, acima de qualquer compreensão, em poder, em majestade, em honra e glória, morando em mim e em vocês. Olha o tamanho do absurdo. Graças a Deus por Cristo Jesus. Hoje nós somos morada dele. E por isso, muitas vezes Ele se alegra conosco. Mas nós também podemos entristecer Ele. Podemos ofender Ele. Podemos magoar. Mas podemos trazer alegria a Ele. Podemos glorificar a Ele. Podemos viver segundo aquilo que está no coração dele. E você nunca mais caminhará sozinho. Nunca mais caminhará sozinha. Ele estará sempre com você. Veja que o texto no Salmo nos diz: para onde eu vou me ausentar do teu Espírito? Para onde eu vou fugir de Deus? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama na morada dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e eu me detenho nos confins dos mares, pense nisso como situações em sua vida. Não literal, mas situações. Se está tudo bem, Ele está lá. Se está com as esperanças todas perdidas,
Ele está lá também. Se você estiver nos confins dos mares, sem rumo, sem uma bússola para te orientar como sair da situação, ainda lá Ele haverá de te guiar, e a destra dele irá ser o seu sustento. Esse é o nosso Deus, amada igreja. Esse é o nosso Deus. E por fim, a última parte, os versículos de número 13 a 18, nos fala a respeito do Deus Todo-Poderoso, ou do Deus Onipotente. E os versículos dizem o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse trecho nos mostra um Deus todo-poderoso, Deus que tudo pode, um Deus que nada é demais para Ele. O Deus que do nada criou todas as coisas. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, disse o salmista. Veja a criação de Deus. O autor aos Hebreus diz que nós cremos que Deus do nada fez todas as coisas. Pare e reflita na diversidade da criação de Deus. Nas densas florestas com a sua fauna e a sua flora, tão diversificada, cada uma com os seus peculiares detalhes. No terrível deserto, que possui a sua beleza característica, nos lugares mais inóspitos da terra, cada um com os seus detalhes, com as suas minúcias. Veja os animais, quão diversos são eles, cada um com a sua própria característica. A elegância do leopardo, a majestade do leão. Um animal que eu gosto muito é a girafa. Que bicho interessante. Até para tomar água ela é meio desengonçada. Mas Deus a criou assim, com todos esses detalhes. Tantas coisas maravilhosas, magníficas. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala que a criação de Deus, ela testifica do seu poder. Mas, ele diz, ela claramente testifica. Qualquer pessoa que pare para refletir, pode encontrar Deus observando a sua criação e ser tocado pelo Espírito Santo. A própria criação claramente testifica da majestade e da grandeza de Deus. Por isso ninguém pode dizer que não teve oportunidade de conhecer a Deus. O apóstolo Paulo nos diz, por isso todos os homens são indesculpáveis, por não darem glória ao Criador de todas as coisas.
Mas nesse salmo aqui, nos fala a respeito de uma manifestação específica do poder de Deus, que tem a ver também com a sua criação. E essa somos nós. Eu e você e todos os seres humanos. O autor, ele fica perplexo quando ele para pensar a respeito de como ele foi gerado e de como Deus arquitetou tudo aquilo, mesmo antes dele ter consciência. Já ouvi médicos dizerem que o processo de toda a fecundação até a geração de um bebê, ele possui tantos detalhes e tantas manobras durante esse processo, que é praticamente um milagre, o nascimento de um ser humano. E nós somos um milagre. Nós somos a evidência também da manifestação do poder de Deus. Tantos detalhes, tanta capacidade que nós temos. E nós somos únicos. Nunca, jamais, antes de mim, existiu outro André. E jamais existirá outro André. Eu sou único, eu sou singular. E vocês também. Cada um de vocês é único. Não tem outro igual. Nós fomos gerados por Deus como criaturas singulares, únicas, com as nossas características, com os nossos temperamentos, com as nossas inclinações. Nós somos únicos. Não existe ninguém igual a nós. E diferente da nossa percepção, Deus não nos enxerga como mais um no meio da multidão. Por exemplo, quando nós estamos assistindo um evento com várias pessoas, um futebol, ou uma competição em uma Olimpíada, ou uma manifestação em que há uma aglomeração de várias pessoas, o que nós enxergamos lá? Um mar de pessoas. Nós não temos identificação de quem é cada um. Mas eu imagino do alto, Deus observando o planeta Terra hoje com um pouco mais de 7 bilhões de seres humanos, e ainda assim Ele nos enxerga como único. Não é mais um, não é um borrão, um borrão de pessoas assim, aquele monte de coisinha se mexendo assim, igual nós olhamos assim as pessoas à distância. Nós somos únicos. Nós somos singulares. E para nós que somos filhos de Deus, que somos eleitos, que recebemos a Cristo Jesus, nós passamos por um outro processo de nascimento que também foi um milagre. Um novo nascimento. O nascimento que foi possível apenas porque Deus se entregou na cruz por nós. O nascimento que possibilitou sermos reconciliados com Deus e agora sermos chamados filhos. Não se engane, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. Mas aqueles aos quais Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, esses podem chamá-lo de Pai. E Ele os chama de filhos. E isso foi uma manifestação do poder de Deus. Talvez a maior manifestação de poder. A cruz. Ele se entregando. Ele fazendo aquilo que eu pessoalmente imagino. Que anjos e demônios não imaginariam que fosse possível.
a não ser pelo fato dele ter profetizado que iria reconciliar nós com ele novamente. Isso foi possível apenas porque ele se entregou. E mediante toda essa manifestação de poder, através da sua criação, através de nós como criação, através de nós que experimentamos o novo nascimento, com tudo isso, você acha que os planos de Deus para a sua vida podem ser frustrados? Será que Ele não tem poder suficiente para sustentar aquilo que Ele começou? Por que o nosso coração cambaleia tanto, né? Porque somos homens e mulheres de pequena fé, que apesar de toda essa manifestação do poder de Deus, muitas vezes vacilamos em nossa fé. Veja o que o salmista diz, e ele diz aqui, imagino eu até bradando, no verso 17, que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem o grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse Deus poderoso, Ele tem planos e pensamentos ao seu respeito. Ele tem projetos, planos, pensamentos. Os nossos planos podem ser frustrados. E eu acredito que todos nós já provamos o gosto amargo de um plano frustrado. Mas os planos de Deus para nós jamais serão frustrados. Jó, depois de tudo que ele passou, quando ele compreendeu coisas que ele ainda não compreendia, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E esses pensamentos, esses planos de Deus, eles são incontáveis. Será que o teu coração consegue se alegrar com isso? Será que o teu coração consegue descansar nessa verdade bíblica? De que Deus tem planos, tem pensamentos a seu respeito, que você nem faz ideia. E esses pensamentos, eles ultrapassam em muito essa existência. Hoje eu tenho 43 anos. Passou rápido. Mas se eu viver mais 43, vão ser 86 anos. E talvez depois disso, eu viva mais alguns anos. O que eu pensando aqui seria muito. Até lá, eu ainda verei muitos planos de Deus se cumprirem em minha vida. E assim com cada um de vocês. Mas o que Deus tem para nós acerca de planos, não pode ser manifestado apenas nessa existência breve e rápida. Ele tem muito mais, igreja. São planos, são pensamentos que estão acima da sua compreensão. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Há coisas que Ele tem preparado para cada um de nós, que nós não fazemos ideia. Mas você precisa se alegrar e ansiar por isso. Porque nós teremos uma eternidade inteira para vislumbrar esses planos sendo concretizados. De eternidade a eternidade a eternidade. Ultrapassará essa existência. Se a nossa esperança em Cristo se limitar a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, disse o apóstolo Paulo. Há muito mais, amada igreja. Você não pode
decifrar os planos de Deus. São muitos para a sua vida. São muitos para cada um de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Fique de pé, amada igreja. Vamos orar. Feche os seus olhos e se apresente em oração diante deste Deus onisciente, onipresente, onipotente e que se importa muito com você. Senhor Jesus Cristo, obrigado, soberano Deus, porque Tu nos atraiu quando nós ainda éramos os Teus inimigos, e Tu nos atraiu com laços de amor. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos conhece, e nós podemos descansar nisso, sabendo que nada nos faltará. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus presente, e nós sabemos que jamais viveremos em solidão, porque Tu estás conosco, Tu estás ao nosso alcance, Tu habitas em nós, e nós podemos, Senhor Deus, desfrutar da Sua companhia, da Sua doce presença. E tudo que nós pedimos, Senhor Deus, é que Tu nos ajude a Te alegrar. Nós não queremos entristecer a Tua presença, Espírito Santo, mas se nós ainda o fizermos, que com amor Tu nos dirija ao caminho correto, que Tu não nos dê paz, enquanto nós não estivermos dentro dos Teus propósitos, Senhor meu Deus. E sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, se há aqui algum coração duvidoso, algum coração aflito, algum coração angustiado, clamando por uma resposta, por uma solução, Tu sabes discernir, Deus, se este coração está em humildade ou em rebeldia. E que Tu atenda, Senhor, segundo a Tua graça e misericórdia. Que Tu, Senhor meu Deus, traga o consolo, que Tu traga a cura, que Tu traga a restauração, que Tu restaure, Senhor meu Deus, sonhos, planos e projetos. Mas se eles não forem da Tua vontade, que Tu os destrua de uma vez por todas e coloque os Teus planos no lugar. Porque nós sabemos pela fé que quando eles se cumprirem, nós estaremos, Senhor Deus, plenamente satisfeitos e completos, porque veio das Tuas mãos. Que a gente descanse, Senhor Deus, sabendo que apesar do Teu imenso poder, Tu se importa conosco como uma pessoa única, singular. E que Tu nos ajude, Senhor meu Deus, a todo momento, vislumbrar o quão grande Tu és. Porque esse é o nosso Deus. E é em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a amada igreja. Eu convido o pastor. Deus seja louvado. Eu me lembro do ditado popular que minha mãe costumava falar, principalmente quando a gente aprontava alguma arte: quem não te conhece, que te compre. Pois o nosso Deus nos conhece e ainda assim Ele nos comprou com alto preço. E Deus seja louvado por isso. Na próxima quarta-feira nós temos o culto presencial, quem quiser vir pode vir.
e também online. Estará conosco a pastora Célia, né, quarta-feira agora. Lembrando, domingo que vem, 9 horas da manhã, assembleia, 9h30, início da escola bíblica e a celebração da ceia à noite. Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos. Amém e glória a Deus. Uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus.